agora a gente fala da polêmica envolvendo o caso da Marília Mendonça. Essa semana, o cantor Bruno, da dupla Marrone, revelou que a Marília Mendonça acabou se separando do Murilo Huff por conta da mãe dela. Um vídeo de 2021 mostra o cantor dizendo que a artista terminou esse relacionamento após desentendimentos entre o ex e a dona Ruth. E esse vídeo tá aí, ó, rodando nas redes sociais, dá uma olhada. Ela falou particular lá no meu ouvido que largou o menino porque eles estavam enfrentando a mãe. Ela falou, não, a minha mãe não. Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela. E a gente sabe que esse assunto gera um pouco de polêmica, né? Essa relação entre sogra e nora frequentemente é alvo de atenção e pode ser aí tanto uma fonte de alegria quanto de conflito. E vários fatores, gente, podem influenciar essa dinâmica, incluindo ciúmes, interferência na relação do casal e também dificuldade na comunicação. Agora, olha só, existe aí algum limite para essa relação, para que ela possa ser conduzida da melhor forma? Até onde a sogra pode interferir na relação? E aqui no estúdio, eu recebo a psicóloga a Camila Vilela, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Também a Cleni Mel e a Lorena Boechat, que vão falar um pouco das experiências delas aí com a sogra. Gente, sejam bem-vindas todas. Aqui o Fala Espírito Santo. Cleni, já quero começar a falar com você. Sua sogra, ela era, né? Boa ou ruim a relação com ela? Boa tarde a todos. Olha, ela era boa e ruim, eu era boa e ruim. Todos nós temos os dois lados. Ninguém é perfeito. E numa encrenquinha, sempre os dois lados têm culpa, né? Mas eu creio que ela era pior, porque eu era novinha, né? Na época, eu era novinha. Eu tenho respaldo. Eu tinha 22 anos. Eu tinha um respaldo aí da minha idade, né? E aí a relação gerava muitos conflitos. Você ficou quanto tempo nessa relação com seu ex? Então, eu fiquei casada há 15 anos, né? A princípio, eu morava em frente à casa dela. O relacionamento não era bom. E eu, como era novinha, eu tentava, sabe? Eu tentava. Mas não era bom por quê? Porque ela interferia? Ela não interferia no meu casamento. Ela implicava com a minha pessoa. O problema é que eu não fui aceita na família desde o início. Eu não fui. Agora a gente tem aqui a Lorena, que a sua relação com a sua sogra é ruim assim também? Era ruim assim também ou é boa? Tudo bom? Boa tarde. Não, pelo contrário. A sogra, qualquer sogra que eu tive é muito bacana, mas a primeira agora, atual, ela é maravilhosa. Ela chega e fala, vamos comer, vamos beber, que ela adora um vinho. Eu falei, vamos embora. Não atrapalha nosso relacionamento. Nunca fala, faz isso, faz aquilo. Ela sempre deixa o casal. Hoje, meu marido, a gente mora na casa da minha mãe, que a gente está esperando o nosso apartamento entregar. E aí, eu falo até com meu marido, e aí, como é que está a sua relação com a minha mãe, né? Ela fala, nossa, ótimo. Minha mãe também não se envolve. Então, tanto uma sogra, a dele, quanto a mãe dele quanto a minha, é perfeito. A gente não reclama, não, hora nenhuma influencia, nem para largar, nem para nada. Nem o meu antigo casamento, que foram 16 anos, minha sogra morava em Venda Nova, então estava longe, então não influenciava também. Mas essa agora mora pertinho e é um amor, literalmente. Ela chega lá, vão tomar um vinho, eu falei, oh, meu Deus, adoro. Agora, Camila, são vários fatores que influenciam, né, nessa relação entre sogra, nora, entre genro. E é uma relação que precisa ter uma cumplicidade, porque senão realmente não tem casamento que resista, né? Ou namoro. Isso. São muitas camadas, né? Então, para além de ser sogra, antes de ser sogra, a gente está falando de uma mãe. Então, vamos pensar na boa vontade, né? Vamos pensar no lado positivo, que é uma mãe preocupada com o filho. E aí, como que essa relação vai se dar é que é a questão, né? O X da questão. Então, se vai ser uma relação respeitosa, que pode orientar, pode dar conselhos, mas que o filho, né, ou a filha que vai impor esse limite. Opa, até que você pode vir, até que não. A decisão é do casal, né, nas decisões da vida, da criação de filhos, de mudança, de casa, tudo isso. Então, a sogra pode ajudar, pode intervir, pode ser uma boa rede de apoio, portanto que esse limite seja bem estabelecido. Agora, a gente falou sobre distância, né? Que sua primeira morava longe, você morava na frente, você falou? Eu morava em frente. O que é melhor, essa relação mais próxima mesmo ou você acha que é mais afastada? Então, a sogra não precisa estar presente presencialmente, fisicamente, para interferir. Então, muitas vezes, a própria cultura familiar já está tão internalizada que mesmo a sogra calada,
né, o filho ou a filha já coloca aquelas questões. Então, ele não rompeu, ele não fez a individualização, né, entre ser filho e ser agora um chefe de família. Né? Então, às vezes ela não própria precisa... criação também, né? Exatamente, ela não precisa estar presente fisicamente para interferir e para ser motivo de atrito. Mas o que a sua sogra fazia que te deixava, que você acha que não chegava a um acordo, que vocês não se conversavam? Então, o meu cabelo a incomodava, o meu peso incomodava, eu era a magrela, tudo. E eu lembro uma vez que eu tentei uma paz mundial e eu fiz pudim. Então, eu fiz um pudim para o meu pai, um para minha casa e um para ela. Ela jogou no lixo o meu pudim. Ela jogou no lixo o pudim? Ela jogou no lixo o meu pudim. Gente, eu deveria ter nessa época uns 24 Mas na anos. sua frente, ela pegou o pudim e jogou fora assim? Não, graças a Deus que não foi na minha frente, né? Porque eu tinha 24, mas eu acho que eu já não era santa, não. Olha, gente, o que eu chorei por causa daquele pudim. Mas, em compensação, hoje eu consigo ser uma sogra maravilhosa, né? Tenho um relacionamento muito bem com a minha nora, porque eu fico corrigindo essas coisas que aconteceram comigo para que não aconteça com a minha nora. Acontece muito também quando a sogra, ela não bate, né? A gente fala que o sangue não bate com a nora. Então, isso acaba influenciando diretamente na relação do casal, né? Exatamente. Porque, assim, o que é esse bater, né? Porque uma sintonia de vida talvez não tenha, mas existe uma noção de respeito. E aí o filho, no caso o filho ou a filha, né, é que tem que impor esse limite. Então eu entendi, né, que você não gosta da minha namorada, do meu namorado, mas é a pessoa que está comigo. Então é importante, né, o filho fazer esse corte, né, para ter uma relação respeitosa, porque não tem como você ser a nora e bater de frente com a sogra e o filho calado, né, deixando o pau quebrar. Então é importante sim chamar para dialogar e fazer esses limites. E tem uma coisa que a gente fala, mesmo quando depois que a gente termina a relação, não existe ex-sogra, né? Não existe, nem por lei, né? Pois é. Não existe ex-sogra. Ah, hoje eu me dou bem com ela. Porque é ex, né? É sogra, não é mais a sogra. Eu tô a 500 quilômetros. Eu me dou bem com ela, não. Dá bem? Já deu outro pudim pra ela? Não, ela nunca mais vai comer meu pudim. Mas a gente já sentou em mesa junto ao aniversário do meu neto, né? A gente tem aí, ela tem um bisneto que é meu neto. A gente já sentou em mesa de festa junto, a gente combina bem, já tomei café na casa dela. Não, hoje a gente é da paz. Uma maturidade adquirida, né? Das duas partes, talvez. Mas você acha que Sofia já passou 25 anos também, né? Então, você acha que é por conta da maturidade dos anos ou porque ela já não faz mais parte da família ali? Pode ser as duas coisas, né? Porque agora não tenho mais nada, né, a dever, então posso me posicionar sem medo de interferir nessa relação. E uma maturidade mesmo das duas partes, sim. Vale a pena esse conflito o tempo todo? Vale a pena abrir mão de casamento de uma família por conta disso? Será que essa sogra quer ver o filho infeliz, divorciado, por conta dela? Então... eu vou pedir para botar o WhatsApp aqui na tela, para as pessoas já irem participando aqui do Fala Espírito Santo. Já tem várias participações que chegaram. Tá aqui, ó, 99942-2478. Manda aqui pra gente. Ó, boa tarde, Vitor. Me chamo Luísa e minha ex-sogra é uma mãe para mim. Tenho um ex-marido, mas a ex-sogra jamais. Ela quis dizer que tipo, o marido ela não tem, o ex-marido não tem mais contato, mas com a ex-sogra tem. Que não tem ex, né? A gente já falou, mas é só para poder identificar, a gente fala ex para não achar que é atual. Olha, acho que deve existir respeito, mas sogra não deve se meter na relação do casal, independente se ela é mãe de um dos cônjuges. É a Marina de Cariacica que mandou essa mensagem aqui, ó. Meu nome é Eudicleia, sou de Jacaraí da Serra, me dou super bem com a minha sogra. Senti isso desde que a conheci. Sou grata a ela por muitas coisas, inclusive por cuidar do meu filho. Por causa disso, consegui estudar e me formar porque ela vigia o meu filho. Isso é importante. Você tem filhos, Lorena? Tenho. Eu ia até falar isso. Eu tenho um de 16, só que o meu convívio com a minha ex-sogra, existe ex-sogra, sim. Ela era um amor, porque era muito Lorena dá, não receber. No dia que Lorena falou tchau, não quero mais seu filho, aí inverteu, ela começou a falar algumas coisas que não me agradou. Então, o ex-sogra, ainda bem que ela mora em Venda Nova. Mas está longe, então, assim, eu perdi literalmente 100%. E antes, eu tinha uma cunhada que tinha ciúme. Então, aí, era tudo Lorena e a cunhada ficava ali. A cunhada brigou, fez um show. Mas, graças a Deus, agora é ex-sogra. A minha sogra agora atual, que eu quero que dure para o resto da vida. Mais uma mensagem aqui, ó. Eu fui casada 2 vezes e a primeira sogra me adotou como filha. Foi maravilhoso. Quando casei novamente, ela cuidou de mim até o resguardo. Já a segunda sogra me odiava, pois queria que eu fosse só
queria que fosse só um relacionamento raso com o filho dela. E como eu casei com ele, ela ficou com raiva. Hoje, 14 anos depois, a gente se dá bem. Foi o que a gente falou da maturidade, né? Também tem isso, né? Com o passar dos anos. Exatamente, porque esse papel ele vai mudando, né? No decorrer da vida, dos anos, das experiências. Então, às vezes, você olha assim e fala, nossa, gente, essa mãe devia ter casado com o filho, né? Porque parece que vai engolir. Então, como que faz esse limite, né? É muito diálogo, é muita terapia. Né? Em consultório, a gente recebe muito isso. Da criação de filhos. Nossa, a minha sogra interfere diretamente na criação. Eu falo A, ela fala B, ela impõe outra coisa. Então, como que faz esse ajuste para que a sogra seja uma rede de apoio, mas não interfira na educação, que é do pai e da mãe? Agora, Lorena, você falou que, né, o seu bom relacionamento, e isso te ajuda em quê? Ter esse bom relacionamento com a sua sogra? Graças a Deus, igual a Is já foi, mas sempre tive um bom relacionamento. Ajuda, toda semana a gente está lá dentro da casa. Quando a gente não tem um bom relacionamento, a gente quer fazer o quê? Quer afastar, não quer perto. E eu, pelo contrário, eu fico assim, amor, vamos quando na casa da sua mãe? Eu quero estar próximo o tempo inteiro. Então, quando a gente não tem relacionamento, a gente pega o filho e afasta dos pais. E lá é o contrário. A gente quer o tempo inteiro estar junto. Igual esse final de semana, a gente perguntou, vamos para o sítio? Aí falou, não vai no sítio. Eu falei, poxa, que pena, podia ficar perto da mãe. Então, a gente quer o tempo inteiro estar junto. Mas quando é ruim, joga o pudim fora, a gente quer o quê? Estar longe, não quer ficar perto. Então, quando a sogra não é legal, a gente vai afastar. Falar, vai você. Mas, pelo contrário, eu cobro ele. Falei, vamos lá ver sua mãe, vamos lá comer o franguinho, fazer alguma coisa. E é muito assim, né? Você pode falar, quando a gente não tem um relacionamento, qualquer pessoa, a gente quer ficar longe. Para que eu vou ficar perto de uma pessoa que não me agrada? Só quer ver falar o nome que é ruim, né? Disso. E olha só, essas brigas, gente, a gente vê, né, essas desavenças entre sogra e nora, acontece também muito no mundo dos famosos, tá? E a gente separou alguns casos em que essa relação não foi nada bom, olha só. A modelo Yasmin Brunet não teve uma relação amigável com a sogra na época que era casada com o surfista Gabriel Medina. Em menos de um ano de namoro, os dois se casaram em uma cerimônia sem a presença de parentes no Havaí. Pouco tempo depois, o casal parou de seguir a mãe do surfista e o padrasto nas redes sociais. A família de Medina não aprovava o casamento relâmpago e tinha medo da influência da modelo na carreira do atleta. A apresentadora Virgínia, ex-esposa do cantor Zé Felipe, também já passou por algumas situações embaraçosas com a sogra. Alguns membros da família de Zé Felipe, incluindo Leonardo e Poliana Rocha, demonstraram inúmeras vezes desaprovação em relação ao relacionamento com Virgínia, especialmente por conta do estilo de vida dela e a conexão com o mundo do carnaval. As polêmicas e a exposição pública do casal também teriam sido fonte de tensão na família. Teve treta também entre a mãe e a ex-esposa de João Gomes e deu o que falar. A mãe do cantor, Kátia Gomes, e a ex-esposa, Ari Mirelli, tiveram diversos desentendimentos e declarações polêmicas. A mãe dele acusava Nora de ser, abre aspas, ciumenta, imatura e preguiçosa, fecha aspas. As desavenças chegaram a gerar discussões públicas e afastamentos temporários entre o casal. A convivência entre a família do jogador Neymar Júnior também andou estremecida. A relação entre Bruna Biancardi e Nadine Santos tem dado sinais de ser complicada, fria e distante. Os primeiros rumores da rixa aconteceram depois que a mãe de Neymar deixou de comparecer no festão de aniversário de 29 anos da nora. Na internet, internautas suspeitam que a confusão começou depois que Biancardi se aproximou da atual companheira do Ney pai. E para completar a lista de tretas, a cantora Shakira também teria brigado com a sogra. Apesar dos boatos de que nunca se deram bem, aparentemente, o vínculo entre elas foi quebrado quando Shakira acreditou que a sogra já sabia que o ex-jogador do Barcelona, Piqué, estava traindo a cantora. Isso foi a gota d'água e terminou no fim do relacionamento. A gente viu aí que são vários os motivos, né, Camila, para os fins das relações. É um que eles achavam que a mãe interfere muito no relacionamento, a outra que a mãe acobertava o filho, e também vai muito da visão de como a mãe vê a sogra, né? Como a mãe visualiza aquela sogra, visualiza a nora para que ela chegue a uma conclusão, porque não é um senso comum, talvez.
Cada relação é muito única, né? É difícil quando a gente vê esse mundo dos famosos, porque a gente sabe um recorte muito pequeno, né? Um pedacinho de toda uma história, né? E aí, o que acontece de fato? A gente nunca vai saber. E aí, quando cria, né, um viés público, o negócio fica pior ainda. No caso que a gente viu, inclusive a gente abriu o caso da Marília Mendonça, né? Que aí está na disputa até judicial por conta do filho do menino. Nesse vídeo agora que saiu, do Marrone falando que a relação entre a mãe e o Murilo Huff não era bom, então isso acaba influenciando porque tem um menino no meio, né? E ela já não está mais em vida para poder ele estar interferindo naquela relação. Ou seja, ela realmente não deixou de ser a ex-sogra do Murilo, né? Exatamente. E aí é uma avó também que vai acompanhar para sempre, né? Não vai ser a ex-sogra, é a avó do menino. Então, qual que é o papel da avó, qual que é o papel do pai ali na relação, né? Na criação? O que é melhor para a criança? Então, para além dos adultos brigando, a gente está falando de uma vida de um menor, né? Então, precisa ter muito cuidado com isso. Olha, deixa eu ver mais uma participação aqui, ó. A Ana Paula tá falando assim, ó, me chamo Ana Paula, sempre me dei bem com a minha sogra. Ela no canto e eu no outro. Então aí não tem como ser ruim, né? Cada um do seu lado, cada um no canto. Olha, minha nora é uma filha para mim. Passei por situações chatas com a minha sogra, que hoje tanto fez o oposto da minha nora. Quando quero que meu filho seja feliz e faça a mulher dele feliz. Ela é de Vila Velha. E ela falou que a nora dela fez aniversário no mesmo mês que o filho, no dia 12, ela fez 2 bolos de aniversário, um para ele e um para ela, né, comemorando a vida do filho e também da nora. Essa cumplicidade, você acha que sua relação seria diferente se, no caso, lá atrás, a sua sogra fosse mais unida com você? Seria, com certeza. Com certeza. Mas eu uso isso hoje como experiência e pego o que ela falou. Ela falou que quer sempre estar perto da sogra, a minha nora também. A minha nora chama para ir. Fofinha ela. Beijo, nora. É fofa. E vocês como... Depois a gente vai falar, então. A gente está falando muito das sogras. E vocês como... Como sogra. Como sogra. Porque você é sogra, você também? Já é? Já fui e falo que eu vou ser a melhor sogra do mundo. Que eu vou pegar no colo, se vai ser minha filha. Será mesmo? Daqui a pouco a gente vai falar. Eu quero saber um pouco mais de vocês. Já quero como mandar sogra. mensagem para minha nora, perguntar para ela me avaliar como sogra. Aí, manda Agora eu qual tô o nome preocupada. dela? Chama no WhatsApp. Príncia. Agora, vocês como sogra, Cleni, você acha que você é uma sogra exemplar? Olha, a minha nora está longe, né? 400 quilômetros. E quando... 400 quilômetros? Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro, é interior do Rio. Mas quando eu estou lá, a gente faz por onde esses momentos serem prazerosos. Por quê? Porque são raros. Mas ele está lá também, no Rio? Sim, meu filho mora lá, eu sou de lá. Então, eu me considero uma boa sogra, porque senão ela não ia me convidar tanto para poder ir na casa dela. Eles mandam passagem para eu ir para lá, então eu sou uma boa sogra. É 0%, você viaja de graça ainda. Né? E Lorena? Eu, pelo menos a namorada que ele teve, sou uma boa sogra. Lógico que a gente não quer ver o filho sofrendo, então a gente sempre dá uns pitacozinhos, né? Nosso pitaco foi lá. Mas a gente sempre dá uma orientação, fala, olha, é isso mesmo. Mas interferir, você que sabe. O Galho me fez uma pergunta hoje que eu falei, você que sabe. Eu sempre deixo ele decidir. Então, eu interfiro só quando eu vejo que ultrapassa alguma coisa que não é legal. Mas eu pretendo ser uma sogra que pegar no colo, vem cá, minha segunda filha. Agora, Camila, você acha que essas relações, assim, quando a pessoa não tem uma boa experiência, ela pode levar isso para que seja uma coisa melhor, né? Trabalhar isso para que ela transforme, para que seja uma melhor sogra. Exatamente, porque acredito que vocês, né, têm o filho como prioridade na vida. Então, assim, a mãe é a pessoa mais importante da vida, né? Na maioria dos casos. E aí, quando essa pessoa, né, casa, ela deixa de ter um papel central. Então, ela começa a ter um papel secundário. Então, em vez de ser a família primária, né, ela começa a ser uma família extensiva. Então, esse papel muda. Então, ela entender que talvez essa importância, né, do dia a dia, no poder das decisões, não está mais tão válido, então é realocar todos os papéis. Então, entender como é que era a minha sogra, como é que eu sou como mãe, que tipo de sogra que eu quero ser. Né? O meu filho está feliz? Ele está realizado? Então, é isso que isso que importa. Ou deveria importar, né? Agora, tem um limite, a gente falou muito, está conversando, tem um limite de onde a sogra deve interferir nessa vida desse casal? Tem como a gente mensurar isso? Então, ela pode opinar, ela pode ajudar, ela pode orientar, mas a decisão é do filho.
Então, o filho precisa colocar esse limite. Né? Mais do que a sogra entender até onde ela pode ir, é o filho estabelecer. O seu papel é até aqui. A partir daqui, eu e minha esposa que vamos decidir. Eu e minha esposa que vamos fazer os nossos acordos. Então, a sugestão, o cuidado, né? Observar alguma coisa, opa, acho que essa situação está estranha. Deixa eu chamar meu filho para conversar. Tá tudo bem. Mas a decisão é do filho e essa decisão tem que ser respeitada. A gente vê muito que, às vezes, a sogra, ela se preocupa muito com a vida do filho, né? De qual forma que a nora pode interferir. Talvez, assim, porque ele pode mudar o caráter dele, pode mudar o trabalho dele. Então, às vezes, muitas vezes isso acaba ela se interferindo, querendo que seja do jeito dela também. E pode mudar, mas ele é um adulto responsável funcional. Então, se ele é um adulto responsável funcional, as decisões são dele. As decisões, né? Então, se ele acha que ele vai mudar tudo, mudar todos os rumos da vida pela pessoa que ele está, é responsabilidade dele. Então, ele vai ter essa responsabilidade e vai ter as consequências disso. Olha, a Kênia de Vila Velha, participação, você pode continuar mandando, tá, gente? A participação de vocês aqui, ó. Ela falou assim, ó, minha nora é excelente. A gente conversa desde uma conversa simples até uma conversa mais criteriosa. Ela falou que busca respeitar ela em tudo, tenta cuidar dela como gostaria que fosse como se fosse o filho dela. Às vezes, eles me propõem opiniões, eu procuro me colocar no lugar dos dois. Inclusive, a minha nora tem filho de outro relacionamento que são meus netos. Meu marido tem um carinho enorme pelas crianças. Eu acho que saber respeitar também, né? Eu acho que é o ponto-chave que ela falou, né? Respeitar as relações, respeitar as opiniões, né, Lorena? Eu ia falar literalmente... Ai, desculpa. Eu ia falar isso agora. As duas pensam... Se tem respeito, tudo flui. Quando a gente respeita o lugar de cada um, isso em qualquer lugar, quando se tem respeito, tudo funciona. Não é? Eu também tenho uma neta que não é de sangue e fala que não é minha neta. Eu já passei o contrário. É minha neta. E eu já passei o contrário. Minha mãe casou com uma família que me rejeitou. E já foi o contrário, que não tinha o respeito. Então, hoje, se eu for me casar, Brasil, eu tô solteira. Então, hoje, para eu me casar, a sogra tem que me aceitar, cara, que eu não quero viver, não quero ver meu pudim de novo, não. Tem que me aceitar. O trauma do pudim. Não, trauma do pudim, essa mulher. Leva um bolo. Eu vou lá pra gente tratar o pudim. Você leva o pudim. E isso também, quem passa, Camila, por uma experiência como essa, às vezes faz uma lista de prioridades. Eu acho que na vida, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo uma lista de prioridades com quem a gente quer se relacionar, com o trabalho que a gente quer seguir. E a sogra, a gente pode ver que, em alguns casos, vem como primeiro lugar, né? Se você não tiver um bom relacionamento com a sogra, talvez você não vai ter um bom relacionamento com seu marido ou esposa. Vai ter uma lista, né, do que é negociável e do que não é negociável. E aí, quando você casa e leva a família. Né? Então, assim, por mais que more longe, por mais que você casa com a família, não só com a pessoa. Então, tem que escolher muito bem escolhido mesmo, o que é negociável. Chega numa fase da vida que a gente quer paz. Para eu entrar numa família, tem que me aceitar... Senão, essa história eu já vivi, eu não vou viver de novo. O que você acha que uma sogra tem que ter para ser uma boa sogra para você agora? Já que ela fez a propaganda, você que é sogra, que tem um filho que está solteiro também, né? Clenir está aqui. Ela precisa... Coloca o arroba. Coloca o arroba. Ela precisa pensar como a mim. A paz é prioridade. Muitas vezes a gente precisa escolher entre paz e a razão. Eu fico com a paz, mas não jogue meu pudim fora. Trauma do pudim. Lorena, o que você acha para ter uma boa sogra? Eu acho que é o que eu falei, o respeito é tudo. Eu vi minha mãe passando muito perrengue com a sogra dela, de não aceitar a própria filha, que era Lorena, né, aqui. E nessa nova sogra, que eu tenho um filho fora do casamento atual... Ela aceitou o meu filho, é o respeito que ela tem, a família é muito religiosa, então isso me agregou muito. Eu falo que eu amo minha sogra, não é propaganda, nada, porque para elogiar e bajular, eu não é Lorena, mas minha sogra é assim, é uma pessoa que é acolhedora. É isso. Que acolhe, né? Que acolhe, que te respeita, que está ali. A gente casou esse ano, o que você precisa? Ela foi a minha segunda mãe. Eu falo que no casamento eu olhei para ela e falei, obrigado, você é minha segunda mãe. Eu me emociono, mas ela é minha segunda mãe. Lindo! Não é? Nos dias atuais isso é muito lindo. Pois é, e acho que serve como um ponto também de apoio, né, na família. Acho que a família... Hoje em dia tá meio doido, né, essa construção de família. Muita gente anda as coisas meio doidas. Mas eu acho que quando você tem um apoio
de uma pessoa que teoricamente você não conhecia, não existia na sua vida, né? E passa a fazer parte como a ponto de você chamar ela de mãe, acho que é muito importante e te deixa mais confortável também para poder seguir, aí. não é? Isso é muito, gente. Vocês não têm ideia como é importante a família do seu marido te acolher. E eu lembro perfeitamente do casamento. Eu falei, obrigada, você é minha segunda mãe agora. Ela, e você é minha filha. Aí eu falei, nossa, estou no céu. Você vai fazer todo mundo Ai, chorar. pronto, ó, com esse depoimento lindo, vamos encerrar essa história, senão daqui a pouco tá todo mundo chorando aqui. Comendo Mas pudim. O pudim. No próximo vez você traz o pudim, tá? Traz o pudim. Traz pra gente, não vai jogar fora, pode ficar tranquilo. Meninas, obrigado pela presença de vocês aqui no Fala Espírito Santo, que você ache uma sogra maravilhosa para você. Que goste de pudim. Que goste de pudim, tá? Obrigado, Lorena, obrigado, Camila, pela participação aqui no Fala, e seja sempre bem-vinda vocês, tá bom? Muito obrigada.